Amém? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos à leitura. Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Queridos, Deus tem colocado no meu coração para falar sobre o seu amor. Nós falamos sobre vários temas, sobre várias narrativas da Bíblia, mas o Senhor tem me incomodado a falar do seu amor. E nós cantamos aqui hoje também a respeito disso. E essa semana eu estava em oração, buscando um texto, e Deus me deu a resposta desse texto através de duas situações. A primeira dela foi numa conversa com o irmão Rodolfo, ainda sábado, quando nós estávamos no chá, no encontro de casais, né? Na verdade foi um tempo junto ali para a gente estar conversando, estar compartilhando, né? Mesmo informações uns com os outros, porque não teve palavra, foi só mesmo para estarmos juntos. E aí eu conversando com o Rodolfo, nós tomando café, Rodolfo tocou nessa passagem. E você sabe que a gente que prega, a gente está atento ao que Deus fala, né? A gente está todo o tempo antenado. E aí quando foi na semana, a irmã Ivone, uma irmã nossa também lá da Vila Moraes, quando nós congregávamos em Vila Moraes, eu quase não tenho contato com ela, mas é uma pessoa muito doce, né, muito amiga, e ela me mandou também uma mensagem simples, e a mensagem tinha a ver com o amor de Deus. Eu falei: opa,
Deus está querendo mesmo que eu fale sobre o amor de Deus. E aqui, queridos, esse texto, para você entender o contexto, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido outras 2 vezes aos discípulos, e pela 3ª vez, como diz o texto aqui no verso 14, Jesus foi ali observar os seus discípulos, né? Apareceu, estava Pedro, né, pescando ali juntamente com os demais irmãos, e Jesus apareceu. E esse texto vai mostrar para nós, através da vida do apóstolo Pedro, que Deus, Ele não desiste de nós nunca. Olha que Deus bom. Deus não desiste da gente nunca, irmãos. Isso é maravilhoso. Será que você entendeu isso? Será que só quem entendeu isso foi a irmã Roberta? Eu vou repetir de novo. Deus não desiste de você. Amém? Agora sim, você entendeu o que é que o Senhor está falando nesta noite. E aí Deus apareceu ali, Jesus apareceu ali, Deus também, porque Jesus é Deus. E ele veio porque Pedro era um homem que estava decepcionado. Pedro estava decepcionado com tudo, principalmente com ele mesmo. Sabe quando a pessoa fala, puxa vida, eu andei tanto com Jesus, mas hoje parece que sou um fracasso, né? E Pedro estava assim. E Jesus foi lá. E quem é Pedro, irmãos? Quem é a figura de Pedro? Nós conhecemos a história de Pedro. Pedro, né, um pescador, um homem rude da roça mesmo, mas ele tinha um espírito natural de liderança. Pedro era aquele cara que ele não esperava ninguém mandar ele fazer nada, ele não esperava ninguém falar na frente dele, ele já se prontificava. Inclusive, né, hoje eu estava conversando lá em casa, na hora do café da manhã, dormiram alguns adolescentes lá em casa, e a gente conversava sobre isso, né, sobre esse espírito ativo que o cristão tem que ter, não esperar o outro mandar, não esperar ninguém pedir nada, o espírito ativo que deve ter você como funcionário no lugar que você trabalha, esse despojamento de fazer as coisas sem ninguém ter que estar no teu pé toda hora pedindo. Você já sabe quais são suas atribuições. Então nós conversávamos sobre isso pela manhã. E Pedro era aquele cara que quando ele pensava, enquanto os outros estavam pensando em agir, Pedro já agia. Já falava, já fazia o que tinha de fazer. E ele era esse homem de ação. E como Pedro conheceu Jesus? Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 18... começa essa narrativa, que Pedro e seu irmão André estavam pescando. Eles estavam pescando, porque Pedro era tipo empresário, né? Microempresário, ele tinha aquela sociedade, tinha outras pessoas que pescavam com ele, outros barcos, e ele estava lá com seu irmão André, quando Jesus, andando ali pelaquela região da Galileia, Jesus passa na praia, vê aqueles homens e convida eles. Jesus faz o convite para Pedro. E o que acontece? Quando Jesus convida Pedro e André, imediatamente o que eles fazem? Largam as redes e seguem a Jesus. Olha que prontidão. Olha que prontidão. Quem é de nós, irmãos, que assim que ouviu Deus chamando, já se converteu? Quem de nós, ovelha perdida, ao ouvir a voz do seu pastor, já veio correndo para ele? Não. Eu passei 26 anos perdido até o Senhor me encontrar. Eu passei 26 anos, eu fui aceitar Jesus com 26 anos e eu estava perdido, mas esse bom pastor, como diz lá em João 10, estava me procurando, estava me caçando, porque a gente pensa assim, eu é quem vou procurar Deus agora. Eu preciso de Deus, eu vou para a igreja, claro que nós precisamos, mas não pense você, que é você e eu que procura Deus, não. Porque pela nossa vontade ninguém procura Deus. É Ele quem nos busca. É Ele que vai atrás de nós. E Ele foi atrás de Pedro, foi atrás de André. E aí quando eles chegaram, Jesus disse logo, a partir de agora, vocês não serão mais pescadores de peixes. Vocês serão pescadores de homens. O Senhor já deu outras atribuições. Sabe, irmãos, a igreja precisa entender o ID de Jesus. Nós temos que entender que quando você é chamado, você foi chamado para gerar discípulos.
Eu abro esse adendo aqui para falar isso. A diaconisa Roberta falei isso ontem, mas Deus está me incomodando a falar do seu amor e da disposição da igreja em fazer discípulos. Todos nós somos pastores. Cada um de nós tem capacidade de pastorear pelo menos uma vida, de cuidar de uma outra alma, de uma pessoa que está perdida, que está no calabouço da sua consciência, lá sendo acusado por algumas coisas do passado, e você pode ser esse agente de salvação e de cura. Você, como igreja do Senhor, pode chegar e ser esse agente e transformar aquela outra vida que está tão necessitada. Não espere só uma pessoa vir até um culto, porque muitas vezes tem gente que não quer vir, nunca quer vir a um culto. Eu, por exemplo, eu não me converti indo em culto. Eu encontrei Jesus dentro da minha casa. Eu encontrei Jesus, mas então você encontrou só. Não, eu encontrei por causa de um amigo que se converteu e começou a ouvir louvores dentro da minha casa, porque até então eu não dava nem atenção para louvores, e aquele louvor, baseado em Isaías capítulo 11, ele foi invadindo o meu coração e eu entendi que eu precisava de Jesus. Deus usou a vida daquele amigo e eu entendi que era tempo de seguir a Jesus. Então, nós precisamos compreender isso, que eu e você somos pescadores de homens. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não perca a oportunidade de falar no teu trabalho. Pede ousadia. Não testemunha só com o seu testemunho sem palavras. Testemunhe com os dois. Abri esse adendo aqui, mas vamos voltar para o amor de Cristo. Em Lucas 5 tem uma narrativa paralela desse mesmo texto de Mateus, Jesus ensinando a multidão no barco. E o que acontece? Jesus, quando chega, aquela multidão comprimindo ele, sufocando, Jesus fala: eu preciso de um lugar mais amplo, eu preciso de um lugar mais espaçoso para pregar. E aí o que é que ele fez? Ele viu um barco, ele entrou justo onde? No barco de quem? De Pedro. Entrou no barco, pediu a Pedro que afastasse o barco um pouco da praia, para que ele pudesse pregar. Então, querido, Jesus já entrou no teu barco. Jesus já entrou no teu barco. Agora você precisa compreender o que é que ele quer de você. O que é que Jesus requer de mim agora? Pergunta isso. O que Jesus requer de mim agora? E aí, Jesus pregando e Pedro achando que Jesus estava só ali pregando. Jesus acabou de pescar, de pregar. Jesus olhou para ele e disse assim: vai, Pedro, lança as redes agora. E Pedro: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, não peguei nada. Eu sou pescador, eu entendo disso. Pesquei a noite inteira, não peguei nada. Jesus: lança a rede, Pedro. Pedro fala: tudo bem, Senhor, mas em cima da tua palavra eu vou lançar sim a rede. Obediência. Olha a disponibilidade de Pedro. Olha o ouvido de Pedro. Quando ouviu a palavra, deixou a rede e seguiu. Nós cantamos aqui hoje que nós afundamos o barco no cais, né? Está se referindo justamente a isso. Essa canção que nós cantamos, Para Onde Eu Irei, está se referindo a essa passagem bíblica. Que Pedro deixou os barcos dele lá, deixou as redes dele, falou: isso aqui é mais importante, o Senhor é mais importante. Né? Quando diz que ele queimou as carroças, queimei minhas carroças, está se referindo a quem? O profeta Eliseu. Queimou ali seus carros de bois, ofereceu um sacrifício para o Senhor e falou assim: opa, vou também seguir a Deus, né? Seguiu o profeta Elias, que era a imagem de Deus aqui na terra. Então, amado, o chamado de Deus na nossa vida, Deus requer uma resposta imediata. Deus não quer que você fique protelando: deixa para amanhã, deixa para depois. Sabe por quê? Porque se ele voltar, hoje a leitura de Lucas capítulo 17 que a gente leu, fala sobre a volta de Cristo. E ele fala: e quando a volta de Cristo será assim como um relâmpago que sai de um lado, corta o céu de um a outro lado. Vai ser tão rápida essa vinda. Então nós temos que ter uma mente vigilante.
E aí Pedro e seus companheiros ficaram admirados com tanto peixe, né? Tanto peixe que eles pescaram. O Senhor estava mostrando a eles que se eles fossem obedientes, Deus ia fazer aquilo que eles não poderiam ter feito. Não poderia fazer. Se você, igreja, for obediente, Deus vai realizar teus sonhos. Foi falado aqui hoje. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Porque aquilo que eu posso fazer não é fé. Fé é eu andar no sobrenatural de Deus. É eu viver o sobrenatural. E para eu viver o sobrenatural, eu preciso amar ao Senhor. Além de ter fé, eu preciso amar esse Deus. E Deus está falando aqui que Ele é um Deus que nos ama. E assim começou a trajetória de Pedro, irmãos. Com Jesus andando, ouvindo o que Ele falava, ouvindo os seus milagres, se maravilhando com cada palavra dele. Imagina, a rainha de Sabá, ela veio de longe. E ela foi para ouvir a sabedoria de Salomão, fazendo um paralelo com Jesus. E quando a rainha chegou, ela disse assim: olha, eu me maravilho com a tua sabedoria. Felizes os teus servos que estão diante de ti, ouvindo a tua sabedoria. Vive diante de um homem sábio desse. Assim era Pedro, assim eram os discípulos. Gente, imagina o que é você andar com Jesus, ouvindo as palavras que aquele homem tinha para nós, tem para nós, né, que a gente conhece a palavra. E assim eles estavam maravilhados e tudo parecia correr muito bem, até que certa vez Jesus conversando com Pedro, Jesus alerta Pedro de um perigo, né? Jesus vai fazer o que agora? Ele vai testar o amor dos discípulos, principalmente o amor de Pedro. Sabia que nosso amor é testado? Como assim, pastor? Sabia que quando você está congregando e você é desafiado, como foi desafiado hoje, a fazer esse propósito pela fé, o seu amor também está em jogo, está sendo testado. Será que eu amo a Deus a ponto de entender o que Ele já fez por mim, pela igreja, por esses povos não alcançados? Será que eu amo a Ele a ponto de me desprender de um pouco do meu dinheiro para abençoar outras vidas? Será que eu amo a Deus a ponto de desprender-se do meu trabalho, do meu dia a dia, separar um tempo para fazer a obra? Já falamos sobre isso aqui. E aí ele está pondo à prova o amor de Pedro. E ele falou assim: olha Pedro, aqui em Lucas 22, 31, Jesus avisa Pedro que Satanás havia pedido para peneirá-lo. Lucas 22, 31. Se você quiser ler um pouquinho aí, só para nós não ficar nas palavras, eu gosto de ir também no texto. Lucas 22, 31. Jesus falou para Pedro, já deu uma antecipada o que Satanás estava pretendendo fazer com eles. Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou preparado para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então você compreende? Jesus falou que Satanás queria cirandar, peneirar a vida de Pedro. Irmãos, eu falei isso na célula quarta-feira. Tome cuidado quando pessoas vierem querendo falar algumas coisas para você, falar que são revelações sobrenaturais, porque tem gente enganando as pessoas aí, pedindo até mesmo dinheiro em rádios, em programas de TV, dizendo: olha, eu estava orando pela sua vida e eu via Satanás furioso contra a tua vida, e eu vi uma obra de macumbaria na tua vida. Que tem essas revelações? Tem. Que Deus pode revelar isso? Deus pode. Não estou dizendo que não pode, não estou criticando. Pode.
Só que toma cuidado, porque essa primeira parte de dizer, olha, eu via Satanás furioso pela tua vida, contra a tua vida, isso não é novidade. Satanás anda furioso contra nós todo dia. Satanás anda furioso com todo aquele que faz a obra de Deus. Todo aquele que se levanta para fazer os projetos e a vontade de Deus, Satanás se levanta. E aí o que é que ele falou? Ele veio pedir a Jesus para cirandar, para peneirar a vida dos apóstolos. Olha que coisa. Isso não lembra de quando o inimigo foi diante de Deus pedir para cirandar, para peneirar a vida de Jó? Não lembra? É a mesma coisa. O Senhor perguntou, de onde vens? Ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Está vendo ali o meu servo Jó? Deus falou. Homem íntegro e reto que se desvia do mal. E aí Satanás falou, quero só ver até onde vai essa dignidade dele e o caráter dele. Deixa eu tocar na saúde dele. Deixa eu tocar na pele dele. E nós vamos ver até onde Jó vai ser tão fiel como o Senhor diz. Deixa eu tocar nas riquezas dele. E Jó resistiu a essa prova. Deus permitiu. O amor de Jó, a fé e o amor de Jó por Deus foram colocados à prova. E aqui também, nesse texto, Jesus está colocando Pedro à prova. Com esse texto, você vai compreender aonde eu quero chegar. E Pedro apressadamente falou assim, olha Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor, porque daí vier. Eu vou, eu quero, onde o Senhor for, até mesmo a prisão e a morte, eu estou lá. E aí Jesus falou, olha Pedro, não se precipita tanto com suas palavras, porque hoje mesmo tu vai me negar. E não demorou muito. Nesse mesmo texto aqui, a partir do versículo 54, a partir do verso 54, você vai ver Pedro negando a Jesus. Levaram ali o Senhor para a casa do sacerdote, do sumo sacerdote, e Pedro ia seguindo de longe. Por que Pedro estava de longe? Porque Pedro já estava com medo. Ele ia numa distância que ele ficasse um pouco seguro. Ele falou, opa, peraí, vou ver o que vai acontecer com o Senhor, vou ficar aqui de longe, porque se eles quiserem me pegar, eu corro. Era mais ou menos isso. E aí Pedro, os criados ali do sumo sacerdote ali no pátio, fizeram uma fogueira para se aquecer. Você já conhece aí a narrativa. Estava muito frio. E aí estavam se aquecendo. Pedro também chegou para se aquecer. E uma criada falou assim, você também é um dos discípulos. Você também é um deles. Pedro falou assim, mulher, eu nem sei o que é que você está dizendo. Passado algum tempo, um outro criado falou a mesma coisa. Você é um deles, você é Galileu, que a tua voz te denuncia. Ele falou, homem, eu não sei o que você diz. Uma hora depois, outra criada reconheceu Pedro como sendo discípulo de Jesus. E Pedro disse o quê? Mulher, eu não sei o que você diz. E aí, quando ele ainda estava falando, diz a narrativa, que aí o galo cantou. Imagine, irmãos, a decepção. Imagine a tristeza no profundo da alma desse homem. Imagino que para Pedro foi uma decepção grande demais. Sabe quando você quer agradar seus pais ou a pessoa que você ama e você vê que não consegue, você pisa na bola sempre e fica decepcionado? É uma dor na alma que ninguém sabe como explicar. E a dor da alma, irmãos, quem já sentiu, é uma dor pior do que a dor física. Davi descreve isso no Salmo 51. Davi fala que por causa do pecado, ele sentia tanta dor que até os ossos dele doía. Até os ossos dele doía. Por quê? Porque ele pecou contra o Senhor. Ele mesmo se arrependendo, mas ele, puxa vida, por que eu fiz isso? É algo lá dentro do teu coração e Satanás aproveita esses momentos para ficar te acusando, ficar martelando a mesma coisa na tua cabeça. Eu imagino que Pedro ouvia direto isso, o inimigo deveria ficar na mente dele, cozinhando o cérebro dele, dizendo, tá vendo aí? Você não disse que era o cara? Você não disse que era o discípulo?
negou o seu Senhor. Imagina como Pedro não estava. E Pedro, decepcionado consigo mesmo, falou assim: quer saber de uma coisa? O Senhor já morreu. Tudo o que ele falou não foi aquilo que eu pensei. Porque na época eles pensavam que Jesus era o libertador de Israel. Físico, né? Que era aquele homem que ia chegar. E Jesus estava falando de uma libertação maior, que era uma libertação espiritual. E aí Pedro falou: quer saber? Eu já sou uma negação mesmo. Eu não sirvo para nada. Minha vida já está destruída. Eu já não tenho mais fé. Eu vou voltar a fazer as velhas coisas que eu fazia antes. E aí Pedro falou: vou pescar. E foi. Pegou suas redes, seu barco. E os outros também, irmãos. Eu também vou. Você vai, eu também vou. Você vê como a vida de uma pessoa influencia da outra? Você tanto pode influenciar uma pessoa para um lado bom ou para o lado ruim. E aqueles discípulos também falaram: eu também vou pescar. E foram. E aí, amados, Pedro, decepcionado consigo mesmo, ele estava achando que tudo tinha terminado, que tudo era um fracasso, né? Que Jesus já havia reprovado ele, rejeitado, falou: eu não sirvo mais para nada. Isso é familiar para você? Sabe, irmãos, tem pessoas aqui que estão vivendo isso. Pessoas que estão tão desanimadas. Pessoas que se decepcionaram consigo mesmo. Pessoas que acharam que tinham uma fé inabalável e agora se vê se sentindo um fracasso. É isso. Dizendo: Deus esqueceu de mim, não é possível. Deus já me reprovou. Mas, para a sua surpresa, Jesus veio para resgatar Pedro. Para tirar ele do calabouço da consciência. Porque aquilo estava atormentando ele, daquela consciência cheia de culpa. E de novo reafirmar o quanto Jesus o amava. Porque Jesus é o Deus da segunda chance. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Eu assisti um filme essa semana. E no filme, o diretor de uma escola criticava o menino porque tinha feito um ato de vandalismo na própria igreja. Era um menino cristão. E aí os pais do menino foram pedir, o menino tinha se reconciliado. O menino já tinha mudado, o menino adolescente estava bem mudado. E aí os pais do menino foram levar ele na escola para pedir o diretor para aceitá-lo de volta. O diretor falou: não, eu não aceito, isso não se faz. Você quebrou lá a igreja, isso não se faz. Você só foi fazer aquele serviço porque seu pastor mandou. E aí os pais: puxa vida, faz isso por ele, faz isso por ele. E nada, o diretor irredutível. Aí o senhor que cuidou daquele menino chegou, entrou na sala, um senhor mais ou menos da mesma idade do diretor, e disse assim: eu lembro de você, eu lembro de um menino que fazia isso e isso e isso. E esse menino, quando pensava que não tinha mais ninguém, todo mundo pensava que ele não tinha mais jeito, esse menino recebeu uma segunda chance na escola onde ele estudava. E hoje esse menino é o diretor dessa escola. Estava falando do próprio diretor. Aí o diretor olhou para o homem, baixou a cabeça, viu o seu próprio pecado, se viu quando ele era adolescente, e aí ele aceitou o menino de volta. Por quê, irmãos? Porque nós somos muito rápidos para acusar os outros, mas Deus é esse Deus como aquele homem chegou com o coração cheio de amor e confrontou aquele outro homem lá. Deus é esse Deus que nos confronta. Quando a gente não quer perdoar, quando a gente está irredutível para não fazer algo, Deus fala: olha quem você é. Olha para o teu passado. Olha o que você já fez para você compreender o teu presente. Olha o quanto eu te perdoei. Então, eu quero dizer para você, em cima da palavra de Deus, que você que se sente um fracasso, você que está se sentindo
arrasado, arrasada, decepcionado, decepcionada, e que acha que Deus não olha mais para você, escuta a voz de Deus hoje. Deus está dizendo: eu me importo com você. Eu me importo com você. E eu quero te mostrar o quanto você é importante para dar continuidade a essa obra. A obra que eu te chamei para fazer. E você deixou pela metade. É isso que Deus fala conosco, irmãos. E aí, Jesus, para tratar com Pedro, Jesus mandou eles pescar, mandou trazer o peixe, fez uma fogueira para assar o peixe, chamou eles para jantar. E aí, depois do jantar, Jesus chama Pedro. Olha para Pedro, né? E aí Jesus começa um diálogo com ele, que é sobre esse diálogo que eu quero falar. Quando Jesus pergunta se ele o ama. Versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Irmãos, Jesus, quando perguntou isso para Pedro, Jesus não estava fazendo um campeonato ali, uma competição para saber quem ama mais ele, não. Jesus, ele falou isso, sabe para quê? Porque justamente Pedro, antes de conhecer Jesus verdadeiramente, Pedro achava que o amava mais do que todo mundo. Por isso que Jesus falou: você me ama mais do que esses? O que é que Jesus estava querendo? Que Pedro olhasse para dentro dele. Sabe, irmãos, é tempo de olhar para dentro de nós. É tempo de um exame interior. É tempo de você levar Deus mais a sério e através da sua própria vida, não da vida do outro. De você se examinar. E o Senhor falou assim: Pedro, tu me ama mais do que estes? Deus estava dizendo: olha, sabe o que é que eu quero hoje? Que você pare. Que você olhe para dentro de você. Se realmente você me ama. E aí, irmãos? Esse amor que Deus está falando, na língua portuguesa, o amor, a palavra amor, ela tem basicamente um só significado. Mas, no grego, por que a gente falou grego? Porque é a língua que foi escrito o Novo Testamento. Lendo os originais gregos, quem tem habilidade para ler isso, né, a gente aprende, não é que eu sei grego, né, eu vi grego no seminário, mas é uma coisa bem básica, talvez eu nem lembre mais. Quando você olha essa pergunta de Jesus, Jesus está se referindo, está dizendo: Pedro, tu, agapau, o que é isso? É uma palavra grega que vem da palavra ágape. Pedro, tu me amas? Esse ágape significa o quê? Um amor sacrificial. O amor de Jesus por nós, o amor de Jesus foi um amor ágape. Um amor que se doa, um amor sacrificial, um amor que é capaz de fazer um sacrifício pelo outro. E aí, Pedro responde: Senhor, eu te amo, tu sabes que te amo. Aí ele fala: apacenta meus cordeiros. Só que esse tu sabes que eu te amo, o significado dele não é o mesmo do amor ágape. Ele aparece com outra palavra que é filéu. O que é o amor filéu? É um amor entre amigos. É um amor fraternal. É o amor que eu amo o outro condicionado ao tanto que ele me ama. Aí eu amo o Dai se o Dai me amar. Eu só vou retribuir minha amizade com Mateus se Mateus também retribuir. Esse é um amor filéu. É um amor de retribuição. É um amor que você fica esperando algo do outro para também dar. Mas o amor que Jesus perguntou: Pedro, tu agapau, tu me amas? Pedro, você me ama de acordo com o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Em algumas versões fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder.
algum fala de toda a tua força. Então, amado, eu achei essa explicação maravilhosa. Pastor, onde você aprendeu isso, pastor? Eu aprendo estudando. Eu aprendo ouvindo outras pessoas também que sabem. Essa explicação foi o pastor Luciano Subirá que deu em uma de suas pregações. Eu achei tremenda. Que diferença da pergunta que Jesus fez. Jesus estava dizendo: Pedro, você me ama de verdade? Você me ama acima de todas as coisas? Com aquele amor que está lá no primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus. E aí Pedro fala: Senhor, eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor. Ele não respondeu o que Jesus queria. Ele não respondeu. Porque Jesus queria saber se ele amava ele acima de todas as coisas. Por isso que Jesus perguntou segunda vez. E ele respondeu da mesma forma: o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E aí, quando o Senhor perguntou pela terceira vez, o que é que Pedro faz? Pedro fica aborrecido. Por que ele fica aborrecido e triste? Na verdade, o texto diz que ele foi triste. E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor já sabe. O Senhor sabe que o que eu tenho para te oferecer é isso. O meu amor vai até aí. E eu achei tremendo estudar esse texto mais uma vez. Achei tremendo, porque Deus está querendo uma igreja que ame Ele acima de todas as coisas. Deus está querendo um povo que ame Ele acima de todas as coisas. Irmãos, o que Deus está querendo de nós com esse texto é que você analise em que ponto da sua vida você está. Onde o tanto que você ama o Senhor, o quanto você ama, qual é o teu grau de amor por Deus? Será que você só ama Deus por aquilo que Ele pode te dar, te oferecer? Será que você só ama a Deus porque Ele pode te dar bens materiais, uma família abençoada? Ou você fala: não, eu amo a Deus independente de qualquer coisa? Irmãos, eu conversava isso hoje pela manhã também com os adolescentes e meus filhos em volta da mesa lá em casa. O nosso amor é tão fugaz. O nosso amor é tão... Parece uma neblina de tão frágil que é, como compara Tiago lá, a respeito da nossa vida, que é tão breve. Assim também é o nosso amor. É um amor interesseiro. É um amor que, se Deus não dá, eu também não amo. Se Deus não fizer, eu não vou à igreja. Como se isso fosse algo para se vingar de Deus. Que isso? Nós precisamos estar aos pés do Senhor, não só ir à igreja. Nós precisamos estar aos pés do Senhor todos os dias e chegar na igreja ainda cheio de alegria e de gratidão. Irmãos, hoje a gente lê um texto que o Senhor curou 10 leprosos, ali em Lucas capítulo 17. Só um daqueles 10 voltou. O Senhor falou: não eram 10? Cadê os outros 9? Uma só alma voltou para dizer: Senhor, eu te agradeço. E o Senhor diz: ainda assim, esse aqui era samaritano. Jesus estava dizendo: e esse aqui não era nem o povo que eu chamei, é um estranho. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você olhar para dentro de você e dizer: Deus, eu realmente não te amo nada. Irmãos, o amor dos mártires, aqueles que davam a vida e dão a vida pelo Evangelho, esse sim é um amor ágape. Esse sim é um amor ágape. Eu lembro do testemunho de um missionário, sempre que falava em missões, é por isso que sempre que eu era novo convertido na igreja, que tocava em missões, eu chorava e eu não entendia, que eu ficava com meus olhos inchados de chorar quando eu via um vídeo desse, as pessoas louvando Deus lá fora. Por quê? Testemunho de um missionário que ele, a esposa e a filha, acreditando em Jesus, pregando ali entre os muçulmanos, e aqueles homens pegou aquela adolescente e disse assim: nós vamos matá-la se você e você não negar o nome de Jesus, falando para o pai e para a mãe. E aquela menina chorando disse assim: deixe eles me matar,
mas não negue o nome de Jesus. Amado, isso é fé, isso é amor. Agora você se abate por coisas mínimas na tua vida. Analisa o quanto Deus tem feito por você. Analisa o quanto Deus tem feito. Analisa para ver como o teu coração está agora em relação ao quanto você ama a Deus. O que você tem feito pela obra? Pensa aí, o que você tem feito para o reino de Deus? E aí, queridos, nós vamos, já estou caminhando para o final, a gente vai perceber que Pedro, ali foi o encontro de Pedro com Jesus, que nesse texto Jesus fala assim, quando você se converter, fortalece teus irmãos também na fé. Ali foi o encontro de Pedro. Sabe quando você se encontra com Jesus? Quando você começa a pensar no amor de Deus, o que Ele fez por você. Aí verdadeiramente há um encontro. Agora, quando você vai só por emoção, quando você se achega com a motivação errada, isso não é encontro. Isso não é encontro. Pastor, como é que eu sei que eu amo mais a Deus? Meu amor por Deus está dentro daquele nível ágape. Sabe como é que você sabe? Quando você confronta a sua vida. Quando você olha para você e você fala, será que eu estou amando mais o meu esposo ou a minha esposa do que a Deus? Será que eu estou amando mais os meus filhos do que a Deus? Irmãos, o sacerdote Eli foi repreendido, sabe por quê? Porque o sacerdote Eli não tinha coragem de confrontar o pecado dos seus filhos. Os filhos do sacerdote pecava, brincava com as coisas de Deus, e o sacerdote, não, deixa eles aí, são meus filhos, deixa eles aí. Até que Deus falou, chega, irmão. Às vezes você está negando a Deus, você está negando ao Senhor, quando você está amando pessoas mais do que a Deus. Sabe, quando você não tem coragem de confrontar o teu próprio pecado, você está amando a você mesmo mais do que a Deus. Sabe, quando você não tem coragem de confrontar a tua esposa se estiver errada, ou teu filho se estiver errado, estiver em pecado, você está amando mais ao seu filho do que a Deus. Então isso é sério. O Senhor, Ele já nos confrontou e Ele espera de nós também que nós sejamos sinceros conosco mesmo, com as atitudes, com as nossas atitudes. Esteja vigilante com a nossa casa, com a nossa vida, porque senão nós vamos estar amando mais a nós mesmos. A palavra de hoje que a gente leu, o Espírito Santo vai me lembrando, irmãos, essas coisas. Eu nem ia falar. Fala assim, quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Irmãos, quem amar pai ou mãe, ou esposa ou filho mais do que a mim, não é digno de mim. Tenha coragem. Tenha coragem de confrontar seu próprio pecado. Tenha coragem de olhar para dentro de você e dizer, eu estou errado, eu estou errada. E eu não admito mais isso. Tenha coragem de confrontar seu filho se estiver errado e diga, eu estou amando a Deus e zelando por Deus. Você está errado. Você está errada. Mude de atitude. É isso que Deus quer que nós façamos, irmãos. Que a gente ame mais a Ele do que qualquer coisa. Deus requer de nós, irmãos, esse tipo de amor paciente. E Ele está aqui nessa noite para mostrar a você e a mim que assim como Ele fez com Pedro, Ele veio te resgatar. Ele veio para nos dar a segunda chance. Amém? É tempo de você se arrepender. É tempo de você dizer, Senhor, eu quero te amar com esse amor perfeito. Esse amor ágape, Senhor. É tempo de você olhar para Deus e dizer, Senhor, realmente,
Eu tenho te amado até aqui porque eu tenho recebido muitas coisas de tuas mãos. Mas é tempo de mudar. É tempo de mudar. Ainda dá tempo de você correr para os braços do Senhor. Quer que eu te fale uma coisa? Para encerrar, trabalhar na obra é lindo. Fazer a obra de Deus, ó, maravilhoso. Fazer programações na igreja, bom demais. Mas sabe o que é que Deus quer da igreja? Mais do que programação? Amor. Apocalipse 2, o Senhor falou para a igreja de Éfeso: eu sei da tua paciência. Eu sei que você colocou os falsos profetas à prova. Eu sei que você trabalha incansavelmente. Mas tenho contra ti que você deixou de me amar. Você deixou o teu primeiro amor. E foi falado isso aqui ontem, irmãos. O presbítero Davi falou isso sem nem saber do que eu ia pregar. Olha como o Espírito Santo está convergindo as mensagens. Foi falado isso aqui. A igreja de Deus, sem o Espírito Santo, sem oração, sem fé, sem amor, não é igreja. Não é igreja. Então, querido, saiba que Jesus te ama. O Senhor ama o trabalho que você faz na igreja, mas o seu trabalho, a sua motivação é por amor a Jesus. Você trabalha, você faz, a motivação é para que Jesus verdadeiramente te aprove, ou você faz para que os outros vejam, ou você está fazendo porque o pastor pede, porque a pastora pede, ou você está fazendo, sei lá, por qualquer motivação. Se você está fazendo por isso, é hora de dizer: eu quero fazer, mas eu quero fazer por amor. E amar a Deus exige renúncia. Renúncia. Sabe o que é renúncia? Renúncia de tempo. Renúncia de vontade. Às vezes você quer fazer sua vontade, mas Deus fala: faça a minha. Faça a minha. Amém, igreja?